Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Então, aqui, o que que nós temos, né? Nós temos, né, toda essa área aqui de inervação do nervo maxilar, mas atentem aqui atrás, onde eu tenho, né? Onde eu tenho o primeiro ramo aí, antes de ter a divisão dos nervos alveolares superiores, onde tem o gânglio, onde tem a seta ali marcada, o gânglio esfenopalatino. Então, ele desce, né, pela região do osso esfenoide, pela apófise pterigoide, para a região palatina, né, palatina, ali atrás. Este gânglio vai se unir com um ramo do nervo facial, tá certo? Por isso que é um gânglio nervoso aí, e ele emite, na verdade, na descendente, 3 ramificações. Uma delas é importante para nós. Por quê? Porque esta terminação, ela é a chamada, é o nervo, né? A terminação nervosa, o nervo ptérigo-palatino, porque desce pela apófise pterigoide, né? E esse nervo ptérigo-palatino, ele vai ter lá no final, na verdade, 2 ramificações, por sua vez. Uma continuação desse nervo ptérigo-palatino, nós vamos chamar agora de nervo palatino, e vai entrar lá atrás, né, na maxila, naquele forame, né, que eu tenho, naquele conduto, no canal palatino. E quando o nervo palatino entra no canal palatino, ele, ao sair, estiver, né, na maxila propriamente dita, e se exteriorizando para o interior da cavidade bucal, eu tenho 2 ramificações, por sua vez. O nervo palatino maior e o nervo palatino menor. Ok? O nervo palatino maior, ele vai inervar toda a mucosa do palato duro, né, até premolares e caninos. Então, quando eu falei para vocês que quando eu fosse mexer em dente, eu teria uma exodontia, eu vou ter que fazer um procedimento em tecido de mucosa gengival, mucosa de palato, eu tenho que anestesiar também essa região. Por quê? Porque, olha aí, na região até premolares e caninos, então, de molar superior de um lado até o canino desse mesmo lado, pela região palatina, eu tenho a inervação pelo nervo palatino maior. Então, além da região vestibular, da mucosa vestibular e o dente propriamente dito, esta região palatina tem que ser anestesiada, e o nervo que eu pego até canino é o nervo palatino maior. Já o nervo palatino menor vai irrigar deste ponto do canal palatino para trás, para posterior. Então, o nervo palatino menor vai inervar mucosa de palato mole, vai inervar a úvula e a tonsila do lado correspondente. Não vai atingir, não vai inervar, propriamente dito, dente, a região que nós costumeiramente, na odontologia, trabalhamos. Deu para entender? Ok? Então, eu tenho lá uma das inervações é o nervo alveolar superior, que emite ramos, né? Nervo alveolar superior posterior, médio e anterior. 3 ramificações. O nervo maxilar, antes de emitir a ramificação nervo alveolar superior, ela emite uma ramificação junto ao gânglio esfenopalatino, que é uma junção com o ramo do nervo facial, que vai emitir 3 ramos. Desses 3 ramos, o que nos interessa particularmente
é o nervo ptérigo-palatino, que vai descer pela apófise pterigoide, região palatina, posterior de maxila, tá certo? Que adentra ao canal palatino, e aí ele é chamado de nervo palatino, que vai se dividir em nervo palatino maior, que vai para a região anterior da maxila, e nervo palatino menor, que vai para a região posterior, né, de maxila, atingindo um palato mole, úvula e tonsila. Enquanto que o palatino maior pega a mucosa de palato duro até os caninos, de molares a caninos. Perfeito? Então, veja, dá uma olhada aí nessa figura, né? Tanto de um lado quanto de outro. Você tem aí, saindo, né, do forame palatino maior ali atrás, eu tenho o quê? Indo para a maxila, região anterior, até premolar e canino, eu tenho o nervo palatino maior. E da região posterior deste forame, eu tenho o nervo palatino menor, que vai inervar toda a região posterior de maxila. Então, quando eu for realizar uma anestesia que vai abranger também mucosa palatina, além da região vestibular dos dentes superiores, correspondente aos nervos alveolares superiores, posterior, médio, anterior, conforme o caso, eu vou ter que anestesiar também a região palatina. E, neste caso, até canino, de terceiro molar até canino, eu vou anestesiar, além do nervo alveolar superior e o seu correspondente na região vestibular, do lado palatino, eu vou anestesiar também, eu vou bloquear as emissões nervosas do nervo palatino maior, ok? Que irriga, inerva, perdão, toda esta área de mucosa de palato até premolar e canino. Por que a gente fala premolar e o canino? Porque nem todo mundo tem o nervo palatino maior inervando o canino, ok? Premolar, com certeza. Mas, vez ou outra, eu tenho uma outra inervação que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Para a região de canino. Então, a anatomia é assim, ela é igual, mas nem todo mundo tem exatamente isso. Eu tenho os desvios anatômicos, tanto de osso, quanto de vasos sanguíneos, como também de inervação. Isso é importante a gente saber. Isso é muito importante. Okay? Por exemplo, eu posso fazer do lado vestibular, por exemplo, quando eu vou anestesiar o nervo alveolar superior, posterior molares, terceiro e segundo, médio, raiz mesial, médio vestibular de primeiro molar, e os pré-molares, e anteriores, canino até incisivo central, eu faço a injeção anestésica por vestibular, ao longo eixo da raiz dos dentes. Ok? Na região palatina, eu posso fazer uma anestesia, ok? Na região, eu vou abaixar um pouquinho só aqui para vocês entenderem. Eu posso fazer uma anestesia dente a dente, aqui, ó, na região correspondente à região palatina, né, do dente que eu quero, ou dos dentes que eu quero. Como eu posso fazer uma anestesia para abranger toda essa área? Então, o que eu faço? Eu pego a minha seringa anestésica, a minha agulha, e introduzo na entrada do forame palatino, para abranger o nervo palatino maior. E aí, toda a região, pelo menos até premolar, região palatina, fica anestesiada. Então, que nervo que eu efetivamente fiz o bloqueio anestésico? Quando eu pego toda essa região palatina por inteiro. Nervo palatino maior. E quando eu vou no dente pela região palatina, eu pego os ramos terminais do nervo palatino maior. Está errado eu falar, quando é dente a dente, eu vou lá na região palatina, dente, falar que eu anestesiei
o nervo palatino maior? Não está errado. Não está errado. O correto, a rigor, terminações da mucosa palatina do nervo palatino maior, a rigor. Mas não há essa exigência tão complexa. Ok? Então, vejam, isso é importante saber. Eu tenho que saber também, então, aqui do lado correspondente, né? Evidentemente. Mas, quando não é o canino irrigado pelo nervo palatino maior, quem é que irriga essa região anterior palatina? É o nervo nasopalatino. Outro ramo, tá certo? Do nervo maxilar. Outro nervo, ramo do nervo maxilar. Ele percorre todo o septo nasal, atravessa o canal incisivo, sai pelo forame incisivo para a mucosa e gengiva. Lingual, não, palatina, lingual é inferior, aqui está errado o texto. Na mucosa e gengiva palatina, da região dos dentes anteriores superiores. Anteriores superiores. Está errado esse lingual. Esse lingual está errado. Nós não devemos tê-lo como base. Então, o que a gente faz? Aqui é palatino, ok? Gengiva palatina dos dentes anteriores. Então, olha, pelo canal forame incisivo agora, ele aflora a região palatina e vai irrigar toda a mucosa, gengiva, evidentemente, né, da região dos dentes anteriores, do lado palatino. Então, na região anterior, eu faço bloqueio anestésico do nervo alveolar superior anterior e do lado palatino, quando for o caso, eu estarei anestesiando o nervo nasopalatino. É muito comum em provas, exames, concursos que vocês forem fazer, colocar ali que para o incisivo lateral superior, eu faço o bloqueio do nervo alveolar superior anterior e do nervo palatino maior. Está errado. De canino a incisivo central, nervo nasopalatino. O canino pode ter, por palatino, na mucosa palatina, a inervação do nervo palatino maior ou do nervo nasopalatino, ou de ambos. Posso praticar anestesia em cima da região palatina de cada dente. Como posso praticar anestesia próximo ao forame incisivo? E eu acabo anestesiando toda a região palatina dos dentes anteriores. O inconveniente desse tipo de anestésico na região palatina, quando eu vou lá no forame incisivo, é que esse nervo também emite inervações sensoriais para o olfato, para o nariz. Então, esse indivíduo ele perde a sensação momentânea, durante o tempo de ação do anestésico, da olfação. Não sente o cheiro. Esse é o inconveniente. Se for ter que fazer isso, avise o seu paciente. Então, olha, resumo da inervação aqui. Então, vamos lá. Região palatina. Nervo palatino maior, até premolar, com certeza. Algumas vezes, canino também abrange. De canino, né, até incisivo central do lado correspondente, lado palatino, nervo nasopalatino. Toda a região por vestibular superior é inervada pelo nervo alveolar superior. O nervo alveolar superior posterior vai inervar toda a região dos molares superiores.
o nervo alveolar superior médio vai emitir terminações nervosas e inervar os premolares e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. E os caninos, incisivo central e lateral, os dentes e mucosa vestibular e gengiva, são inervados pelo ramo alveolar superior anterior. Então, por vestibular, eu faço anestesia dos nervos, dos ramos correspondentes dos nervos alveolares superiores. Observação para o primeiro molar. E do lado palatino, eu vou fazer anestesia do nervo palatino maior para atingir até premolar e de canino a incisivo do nervo nasopalatino. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Se tiver, pode fazer pergunta. Não, professor. Deu para entender. Maravilha. Então, de novo Tranquilo, aqui. professor. Beleza? Olha, isso daqui guarda na cabeceira da cama de vocês, tá? Leva no seu celular, como tela de fundo, tá? Plano de fundo. Veja, o nervo nasopalatino vai inervar toda a região de canino, né? Do lado correspondente. Assim como dentes e mucosa vestibular e gengiva, pelo nervo alveolar superior anterior. O que o nervo alveolar superior anterior, médio e posterior vão efetivamente inervar? Os dentes, fazendo parte da sua polpa dental. Os ligamentos periodontais. Toda a parte óssea, o processo alveolar. E a gengiva vestibular. Ok? Ao passo que o nervo nasopalatino, na região anterior, e o nervo palatino maior vão inervar toda a gengiva palatina da região de premolar, se for o nasopalatino, até premolar, nasopalatino maior, e na região anterior, o nasopalatino, gengiva palatina, na região de caninos incisivos. Esta figura me parece ser muito clara, né? Quando, inclusive, do nervo alveolar superior médio, ele está pegando a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. E toda essa terminologia que a gente usa, raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Então, esse é o termo que eu tenho que usar, esse é o termo correto. Não é a raiz anterior da frente mesial. Raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Essa é a nomenclatura que eu tenho que usar. Ok? Beleza? Nossa, bom. Travou aqui. Maxila é isso. Na mandíbula. Então, na mandíbula, o terceiro ramo do nervo trigêmeo, o nervo mandibular, ele vem na descendente, tá certo? Então, está aí a figura, o número 1 ali, ó, nervo mandibular. Aí, o nervo mandibular, acima da cabeça da mandíbula, do côndilo mandibular, ele emite ramificações. Então, o nervo mandibular vai se ramificar. Se ramifica no nervo temporal profundo anterior, que vai para o músculo temporal. Até aí, ok. O que nos interessa agora? Então, interessa essas ramificações. O nervo mandibular vai se ramificar no nervo alveolar inferior, que vai adentrar aí, o número 5, vai adentrar pela face interna do ramo da mandíbula, ok? Adentrar ao forame mandibular. E internamente ao osso, vai emitir ramificações, por sua vez, para os dentes, para mucosa gengival, vestibular e lingual do lado correspondente. Ok?
vai se exteriorizar no forame mentual em nervo mentoniano. Então, vamos lá. O nervo mandibular sofre ramificação. Aqui nos interessa. Primeira delas, importante. Nervo mandibular ramifica-se no nervo alveolar inferior, que adentra pelo forame mandibular, na face interna da mandíbula, abaixo da incisura mandibular, entre cabeça da mandíbula e processo coronoide, adentra internamente a mandíbula, emite ramificações para os dentes inferiores deste lado e para toda a mucosa gengival desses dentes. Vai chegar até a região de premolar, vai se exteriorizar, vai emitir um ramo, o nervo mentual, que vai se exteriorizar pelo forame mentual e vai inervar toda a região de mucosa vestibular anterior. E continua uma ramificação do nervo alveolar inferior por dentro do osso da mandíbula, o nervo incisivo, que vai emitir suas ramificações para os dentes incisivos e mucosa vestibular e mucosa gengival lingual dessa região anterior. Ok? A segunda ramificação importante do nervo alveolar inferior é que está em amarelo, número 4, o nervo lingual. O nervo lingual vai emitir ramificações para a metade correspondente do lado, correspondente, para a língua e para a mucosa dos dentes do lado lingual também. Também. O nervo lingual, perfeito? O terceiro importante é o que vai se exteriorizar, vai pelo lado vestibular, nervo lingual, vem internamente, não entra no forame mandibular, internamente, tá certo? Se exteriorizando, mas internamente. O nervo que se exterioriza para vestibular é o nervo bucal, que vai emitir ramificações para mucosa jugal e mucosa gengival vestibular. Quando eu quero bloquear a mandíbula, eu faço bloqueio diferente da maxila. Na maxila, eu faço a anestesia dente a dente. Na mandíbula, o bloqueio é chamado bloqueio anestésico regional, porque pega a região direita ou esquerda da mandíbula. Quando eu anestesio a mandíbula, o lado direito ou esquerdo, que eu anestesiei, vai ficar anestesiado. Aonde os senhores estão vendo ali? Número 5, né? E número 4. Quando o nervo alveolar inferior adentra ao forame mandibular, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região importante para a minha anestesia. Eu coloco a minha agulha anestésica nesta região. Então, eu acabo injetando líquido anestésico para pegar o nervo alveolar inferior antes que ele entre ao interior do osso, acabo pegando, anestesiando o nervo lingual e, por tabela, o líquido anestésico vai pegar também o nervo miloioídeo, que vai anestesiar, porque este inerva, a região de assoalho bucal correspondente ao lado anestesiado. Então, o bloqueio vai pegar assoalho bucal, mucosa gengival lingual, ok? Vai pegar toda a região de dentes do lado correspondente. Está tudo anestesiado?
Bom, se for só mexer no dente, tá. Mas eu vou ter que mexer na mucosa vestibular. Então, eu preciso complementar com uma anestesia que vem pela face vestibular, ok? Paralela aos dentes, né? E pega aqui o ramo número 3, o nervo bucal, porque senão a mucosa gengival e a mucosa jugal não estarão anestesiados. E o meu procedimento abrangendo essas estruturas não será efetivo, o paciente terá dor. Então, a anestesia de mandíbula é diferente do que a maxila. A maxila é dente a dente. Aqui eu pego a região direita ou esquerda, onde eu tenho que fazer uma aplicação anestésica inicial na região próxima, né, ao forame vestibular para pegar nervo alveolar inferior, nervo miloioídeo, tá certo? E nervo lingual. Complementar com outra injeção anestésica pelo lado vestibular, paralelo ao corpo de mandíbula, para pegar o nervo bucal, porque esse inerva os tecidos moles do lado vestibular da mandíbula. Ok? Deu para entender? Aí, quando eu quiser anestesiar a parte só de mucosa gengival vestibular anterior, nervo mentoniano, na altura do nervo mentoniano, ok? Do nervo mentoniano. Então, a aplicação anestésica aqui envolve um número maior de nervos, um posicionamento diferente e uma área atingida diferente da maxila. É isso que nós temos que ter em mente. Quando eu faço o bloqueio na região de mandíbula, eu estou bloqueando, na verdade, 4 inervações: miloioídea, alveolar inferior, lingual e nervo bucal. Isso tudo tem que estar descrito lá. Perfeito, gente? Alguém tem alguma dúvida? O nervo alveolar, além de emitir os ramos, né, dentais, no caso aqui que a gente está vendo, né, ele tem, né, como a gente viu, o ramo miloioídeo, os ramos dentais que vão adentrar pelo periápice dental, ramos ósseos para o periósteo desta região. Ele tem uma divisão, se exterioriza pelo forame mentual como nervo mentual, se vestibularizando, e continua ainda pelo osso, no seu trajeto anterior, como nervo incisivo. Ok? O nervo, olha, aqui está uma representação do nervo, do nervo mentoniano se exteriorizando. Essa região óssea, entre primeiro e segundo premolar, nas suas manipulações cirúrgicas, é de fundamental importância para não atingi-lo. Por quê? Porque quando eu toco em inervação, e aqui no caso essa inervação é o que vai ser tocada, ou então, né, Gustavo, então agora a tua pergunta que serve para nervo de um modo geral. Quando eu pego com a minha agulha anestésica, e eu, com a agulha anestésica, encosto no nervo, os impulsos nervosos são interrompidos. Só que esses impulsos nervosos são interrompidos por um tempo maior do que o período do silêncio anestésico, que é em torno de 2 a 4 horas. Quando eu toco com a minha agulha no nervo, mas eu não faço a ruptura deste nervo, seja ele qual for, os impulsos nervosos são interrompidos por um período médio de 6 meses. O paciente está com a sensação de anestesia, mas eu não anestesiei na anestesia, já passou, esse líquido já foi eliminado. Eu falo, então, que ele está, porque foi uma coisa que não deveria acontecer, ele está com parestesia.
Ele está com a sensação anestésica maior do tempo que deveria estar. Essa sensação leva por um tempo médio de 6 meses. Se você rompeu o nervo, você acaba rompendo também partes que emitem terminações nervosas motoras para essa região. Então, o seu lábio fica sem motricidade, você não consegue movimentar o seu lábio, no caso inferior. Ok? Pode acontecer isso. A boca fica torta, porque ela não tem motricidade. Pode ficar torta na parestesia? Pode, mas isso volta rápido, alguns dias volta. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Tem que saber o local onde eu tenho que injetar a minha agulha da minha seringa anestésica. Eu tenho que saber. Na manipulação cirúrgica na área de premolares, abaixo do nível do seu ápice, eu tenho forame mentual. Então, cirurgias de implante, eu tenho que afastar toda essa mucosa sem tocar no nervo mentual. Sem tocar no nervo mentual. Né? Aqui uma representação interessante, porque o forame da mandíbula, né, que está ali no ramo, por onde entra o nervo alveolar para o interior do osso, ele tem uma saliência pulingual, que é a língula da mandíbula. Esta saliência é o meu ponto de referência para colocar a minha agulha da minha seringa nesta região, e injetar o líquido nesta região. Então, aqui eu vou palpar com o meu dedo indicador e sentir esta eminência óssea, é a língula da mandíbula. Esta é minha referência para a minha injeção anestésica. Essa é a minha referência. Ok? E aí eu coloco a minha agulha, a minha seringa e faço a anestesia da mandíbula. Ela é regional, vai pegar toda uma região da mandíbula, lado direito, lado esquerdo. Ok? Então, a referência para a minha anestesia é a língula da mandíbula, esta proeminência óssea no ramo da mandíbula anterior, aí no caso, né, à entrada do forame mandibular. Olha aí. Está vendo? Olha os ramos que eu tenho que pegar, os nervos que eu tenho que pegar. Então, eu mudo muito de posicionamento. Aqui eu estou dando uma anestesia pelo lado vestibular para atingir o quê? O nervo, para atingir o nervo alveolar inferior, nervo milioide. Eu acabo atingindo tudo aqui. O nervo bucal que está por fora, ele terá que ser anestesiado também. Então, eu dou 2 injeções anestésicas no meu paciente quando é para manipular mandíbula. E aí eu acabo anestesiando todo o lado da mandíbula. Então, olha, eu anestesio pelo alveolar inferior e miroideu, lingual, toda essa parte da mandíbula. O nervo bucal não está anestesiado, por isso que essa parte vestibular não está em azul. Ok? Porque eu tenho que anestesiá-lo. Esta é a minha posição, é de um lado oposto para adentrar o ramo da mandíbula para chegar na região de entrada do forame mandibular e fazer a minha anestesia. Essa é a técnica que eu tenho que usar. Então, eu posso anestesiar o nervo alveolar inferior e o nervo lingual e o milioídeo por tabela. Tenho que anestesiar separadamente, se for o caso e assim necessitar, nervo bucal e nervo mentoniano, que irriga, né, essas áreas de mucosa, de gengiva, vestibulares, como estão sendo vistas em vermelho e em vermelho mais claro. Ok, gente? Então, essa é a representação da inervação dos dentes superiores e dos dentes
inferiores. Ok? Perfeito? Alguma pergunta, gente? Ô, professor, Não, Oi. professor. futuramente a gente vai ter aula em laboratório, né? Certinho sobre essas coisas de Sim, anestesia, né? sim. É matéria específica ou... Anestesiologia específica. Ah, sim. Então, Legal, legal. você vai saber sobre os anestésicos e sobre as técnicas anestésicas. Nós vamos saber. Uhum, Tá? Não, isso daí é tranquilo, tá? Mas se você não tiver beleza. anatomia, pode esquecer. Sim, sim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Com Tudo certeza, bem? professor. Maravilha. Alguma pergunta, alguma indagação, gente? Por mim, não, professor. Tranquilo? Então, deixa eu só... temos aqui um minutinho aqui para acabar. Foi a nossa última aula, né? Não temos mais aula agora, tá? Mas a gente está aí. Semana que vem é a nossa prova, tá? É a matéria dada toda, não tem jeito, a anatomia é cumulativa como todas, né? Mas é tranquilo. Então, vamos rachar de estudar isso daí. A gente não quer ferrar, porque não é intuito nenhum ferrar, ninguém ganha nada com isso, nem eu, muito menos vocês, né?